Olá, meus irmãos, Saravá, sou Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula da nossa semana, tá? Essas semanas, agora até o Carnaval, sempre de terça-feira um doutrinando e de quinta-feira uma pílula, tá bom? E aí, assim que passar o Carnaval, a gente começa com a história das entidades. Nós vamos fazer uma série contando a história de várias entidades aí, tá bom? Quiser pedir uma história, vai lá no nosso Facebook, tá? E comenta lá qual história que você quer saber, tá bom? Então vamos lá. A nossa pílula de hoje é um assunto bem interessante. Chama-se homossexualidade e a Umbanda. Tá bom? Porque não existe homossexualidade na Umbanda. Até porque não existe sexualidade na Umbanda. Então, primeiro, quando a gente começa a falar desse assunto, eu quero dizer a vocês que todo mundo é muito bem-vindo na Umbanda. A Umbanda não é uma religião que critica ninguém e nem tenta impor suas vontades sobre ninguém. Até porque não existe pecado para quem é homossexual dentro da Umbanda. Na Umbanda nem pecado existe. Mas para nós, umbandistas, não tem nada a ver essa questão de orientação sexual. Porque opção não é. Que eu tenho certeza que cada um que já sofreu uma agressão não tem opção de ser homossexual, tem orientação, que é a forma certa de ser dita. Então vamos lá. Quando entra um filho homossexual dentro da sua casa de santo, você tem que tratá-lo da mesma forma que trata todos os outros irmãos de santo, porque ele não tem diferença nenhuma. O que acontece é que existe sim, ainda enraizado, infelizmente, muito preconceito dentro dos terreiros de Umbanda. Tá? Quando a gente começa a falar sobre firmeza, mas homem bota a mão nisso, mulher bota na mão daquilo, e o homossexual, o que ele vai fazer? A Umbanda não existe isso, porque não existem firmezas próprias de homens e mulheres dentro do culto umbandista. Do candomblé eu não posso falar, porque não sou candomblecista. Tá? Mas na Umbanda não existe diferença nenhuma. Aliás, eu sempre conto que uma vez um filho de santo meu, homossexual, chegou para mim e fez assim: poxa, Pai Léo, nossa, uma coisa me chocou. Eu estava no shopping e eu vi dois homens se beijando. O que o senhor acha disso? Eu falei: que bom. Pior fosse se eles estivessem saindo no tapa. Nós, umbandistas, e nós como seres humanos, temos que nos chocar, não quando a gente vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando, e sim quando a gente vê duas pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferentes se batendo. O ódio tem que nos chocar, não o amor, tá? Então, dentro de uma casa de oração, se você tem um homossexual, não taxe-o dessa forma, trate-o como qualquer pessoa, tá? Não existe diferença. Para as pessoas que são trans, é um pouco diferente. Eu já tive também na minha casa e eu aprendi, não foi fácil porque não era do meu convívio, mas nada que o diálogo, que é isso que é importante. Um pai de santo tem que ter diálogo com os seus filhos. Nada que com o diálogo a gente não se resolvesse. E eu entendi que o importante numa casa de oração para o médium é que ele se sinta confortável, independente se ele é chamado pelo nome que ele queira, tá? Nós, pais de santo, temos que chamar pelo nome que eles queiram. Nós temos que deixar a forma, o trabalho mediúnico confortável para ele. Seja se ele ou ela prefere usar calça, prefere usar saia, pano de cabeça ou um filá, que seja, desde que a pessoa seja ela mesma e se sinta confortável para o bom trabalho mediúnico. As entidades respeitam e muito. Aliás, as próprias entidades da pessoa, e já digo para vocês dentro deste assunto, não é nenhuma entidade que faz ninguém, porque ninguém faz ninguém ser homossexual, tá? O homossexual, ele nasce como qualquer outra pessoa, porque isso é o de menos dentro da vida dele. Vamos parar de taxar a pessoa, né? Isso não existe. E também a espiritualidade não faz ninguém homossexual. Não existe essa história que o cara é homem só porque ele tem uma pombagira diferente. Infelizmente a gente ouve essas bobagens que não tem nada a ver. Eu mesmo tenho uma filha de santo que ela é filha de orixás masculinos, ela só tem entidades masculinas e ela se relaciona com homens. Isso não tem nada a ver com a sexualidade dela. Espiritualidade e sexualidade não tem nada a ver. E para encerrar o nosso vídeo, casamento gay. Sou extremamente a favor e já fiz, e tenho muito orgulho, e eu sei que as minhas filhas de santo que se casaram, elas estão vendo este vídeo, eu quero falar que para mim foi a maior honra. Já casei muitas pessoas, até familiares, mas a maior honra da minha vida foi casar vocês. Então, o casamento gay na Umbanda existe sim, porque nós casamos, nós juntamos espíritos. Tudo na Umbanda se trata com espiritualidade, e homossexualidade é uma coisa material. Então, vamos parar de julgar, parar de apontar dedo e, pior ainda, o preconceito enraizado com aquelas pequenas coisas que a gente sabe que existe dentro de um terreiro de Umbanda. Menos preconceito,
mais amor e mais respeito. Tolerância não, eu não gosto de tolerância, porque tolerância a gente engole abaixo. Não é assim. Nós temos que respeitar. E aí vai principalmente para os dirigentes. Você dirigente que fala assim, não, mas eu respeito o Pai Léo. Poxa, para mim não tem problema não, desde que ele faça o que ele quiser fora. Ou então, eu acho que não vai fazer dentro do terreiro, porque ninguém faz. Seja cis, hétero, homossexual ou qualquer forma. Ninguém vai fazer nada sexual dentro de uma casa de santo. Mas muitas pessoas falam assim, desde que eu não veja, ou então desde que não tenha uma demonstração, nem que seja lá na porta ou na rua. Isso não existe. Você, Pai de Santo, tem que aprender que não basta só aceitar. Nós temos que levantar bandeiras, nós temos que ir brigar pelos nossos irmãos homossexuais, como nós temos que brigar pelos nossos irmãos negros, como nós temos que brigar pelas mulheres, porque nós, umbandistas, nós somos pessoas, dirigentes, sacerdotes, que somos disseminadores de conteúdo. E basta isso, nós precisamos levantar as bandeiras. Não basta falar assim, eu aceito. Não, tem que ir na rua, tem que brigar pelos direitos dos seus filhos de santo e brigar contra o preconceito e brigar contra o racismo. É isso que um verdadeiro dirigente tem que fazer, além dos seus trabalhos espirituais. Como cidadão da sociedade, como um dirigente, como um sacerdote, nós temos que brigar pelas pessoas que estão conosco. Então eu levanto sim a bandeira, eu brigo por eles, sejam pelos homossexuais da minha casa, sejam pelas pessoas trans da minha casa, sejam pelos negros da minha casa, sejam pelas mulheres da minha casa. Eu brigo por eles porque eu quero que todo mundo esteja confortável e seja feliz. Esse é o trabalho de um verdadeiro dirigente. Tá bom? E se você que é homossexual e assistiu esse vídeo, saiba que você sempre vai ser muito bem-vindo dentro da Umbanda, porque se você não for, não é Umbanda. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais.